Olá, meus amigos do EREMPAF, bom dia para vocês, boa tarde ou até mesmo boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo, né? Então, de acordo com o tema que nós paramos na aula passada, nós vamos fazer uma breve revisão aqui sobre os conteúdos, né? Vimos sobre as funções orgânicas, não chegamos a ver tão detalhadamente e por isso vamos ter esse vídeo aqui, que eu vou dar ênfase maior a cada função, dependendo aí do seu histórico, tá? Então, vimos sobre hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas e também com relação às outras funções que existem, tá? O que isso significa? Simples. Primeiro, o que significa ser hidrocarboneto? Falei isso para vocês em sala de aula. Hidro, lembra água, carboneto, carbono. Então, nós temos aí átomos de carbono, cadeia carbônica que está presente no meio marítimo, tá? Isso quer dizer também que são usados para fazer parafina. A parafina, aquilo que o surfista passa na prancha, né, para deixar uma aderência maior, para ele não cair em alto mar. E também temos as funções oxigenadas. Funções essas que o nome já sugere que seja toda cadeia carbônica que possua oxigênio no meio da cadeia. Lembra que eu falei para vocês que todo hidrocarboneto só é carbono e hidrogênio. Se tiver outro átomo que não seja carbono e hidrogênio, se torna outra função. Acontece aqui. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Já deixou de ser hidrocarboneto, agora é uma função oxigenada. O nome já deixa meio que sugestivo isso, né? Temos também as funções nitrogenadas. Também o nome é bem sugestivo. Funções nitrogenadas, carbono, hidrogênio, nitrogênio, tá? Temos também as outras funções. Que outras funções são essas? Vamos ver agora com mais detalhes. São funções orgânicas que não cabem nas funções ditas anteriormente, porque não possuem a mesma configuração, seja ela por nomenclatura ou até mesmo por estrutura molecular, tá? Quais são essas outras funções? As mais comuns que a gente costuma ver são as funções sulfuradas, tá? E os compostos organometálicos. Eu vou dar mais ênfase nos organometálicos posteriormente. O que vem a ser, por exemplo, hidrocarbonetos. Quais são as funções, quais são as determinações que eu tenho dentro dos hidrocarbonetos? Primeiro, alcano, alceno, alcino. Depois, alcadieno, certo? E, por fim, ciclanos. E também temos os hidrocarbonetos aromáticos, tá? O que significa dizer alcano? Alcano significa que são hidrocarbonetos que os átomos de carbono estão ligados por ligações simples, aquele único tracinho que vocês estão acostumados a ver. O que significa dizer alceno? Alceno são as funções orgânicas cabíveis aos hidrocarbonetos que possuem ligações entre carbonos por duplas ligações. O mesmo ocorre com alcinos. Alcinos também são hidrocarbonetos cujos carbonos estão ligados por ligações triplas. Mas o que vem a ser, professor, alcadieno? Simples demais, mancebo. Alcadieno significa dizer que é um alcano que possui um dieno. Não, sem fuleiragem. Bom, o alcadieno é quando eu tenho um hidrocarboneto, tá? Carbono e hidrogênio, cujos carbonos estão ligados por mais de uma dupla ligação. Geralmente são duas duplas ligações nesse hidrocarboneto. Por esse motivo recebe o nome de alcadieno, tá? Dieno porque são duas duplas ligações. Di de dupla, duas, né? Então, duas duplas ligações nesse hidrocarboneto. Já falamos sobre essa parte introdutória dos alcanos. Agora vamos falar da parte introdutória das funções oxigenadas. Quais compostos compõem as funções oxigenadas? Simples demais também. Se tem oxigênio, entra na minha função oxigenada. Quais são os compostos orgânicos que sabemos possuir oxigênio? Temos cetonas, álcoois, aldeídos, éteres, fenóis, ésteres e ácidos carboxílicos. Todos esses que eu citei agora fazem parte das funções oxigenadas,
tá? Também temos as funções nitrogenadas. Os compostos que compõem as funções nitrogenadas são aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Os nitrocompostos a gente vai ver um pouco mais detalhado à frente, porque envolve uma série de reações para deixar isso um pouco mais claro para vocês, tá? E como eu falei, as outras funções orgânicas são os compostos sulfurados, possuem enxofre na sua fórmula estrutural e fórmula química, e também os organometálicos. Os organometálicos, eles são muito interessantes no nosso século atual. Por quê? Eles trazem para a gente uma série de aplicações, não só na química, também na área biológica e na área medicinal. Os organometálicos são compostos químicos que possuem ligação de metais, tá, com compostos orgânicos. Por exemplo, eu posso ter a hemoglobina. A hemoglobina pode ser incorporado aqui nos compostos organometálicos. Por quê? A hemoglobina é responsável por levar oxigênio do nosso sangue para o nosso cérebro. Mas para fazer isso, o transporte de oxigênio, é necessário que ela se ligue com um ferro. O ferro é um metal. Quando ela complexa com o ferro, tá? ela entra em contato com o ferro 3+, tá? Presente no nosso sangue, complexa, o ferro reduz de 3+ para 2+ nesse complexo, e aí acontece a ligação de oxigênio junto ao ferro. Tá? O ferro tem essa capacidade de se ligar fortemente ao oxigênio pela ligação de complexos. Quando isso ocorre, o meu sangue ele automaticamente está ativado para levar o oxigênio da corrente sanguínea até o nosso cérebro. E aí nós conseguimos respirar. Por isso que quando alguém morre, tá, por asfixia, por exemplo, a primeira coisa que ocorre é você ficar com as extremidades do seu corpo roxos. Por quê? Essas extremidades é por onde o sangue corre para proteger o nosso corpo em caso de necessidade extrema. Por exemplo, pontas dos dedos, das mãos e dos pés, a parte do coração, que é a parte vital, o cérebro, a cabeça, que é a parte vital. Então, nosso sangue ele corre para proteger essas áreas, achando que está havendo algum problema grave. Tá? Então, quando alguém morre asfixiado, você deixa de transportar o oxigênio para as demais partes do corpo. Então ocorre aí a morte por cianose. Por esse motivo, as pessoas morrem tão rapidamente, porque não há transporte do oxigênio para o seu cérebro e aí ocorre a morte cerebral. Quando ocorre morte cerebral, praticamente não tem jeito. É um milagre mesmo, um caso muito extremo na medicina, né, de ocorrer. Ocorre, mas é uma porcentagem ínfima, tá, de pessoas que conseguem sair de uma situação dessa, de morte cerebral. Mas, deixando essa parte de organometálicos um pouco de lado, nós podemos agora dar ênfase maior aos nossos hidrocarbonetos. Né? Fechando aqui essa parte introdutória, vamos entrar com vontade nos hidrocarbonetos. Como vocês podem ver na tela aqui do computador, nós temos que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, como eu havia falado para vocês no início da nossa aula. Então nós temos aqui uma subdivisão macro, tá, de todos os hidrocarbonetos que existem. Nós podemos ter hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá, e posso ter ele de cadeia aromática ou de cadeia fechada e não aromática. O que cada um desses quer dizer? Hidrocarboneto de cadeia aberta é a cadeia carbônica linear, tá? Totalmente linear, abertinha da Silva. Pode ser totalmente linear ou pode também ter ramificações, como eu também expliquei para vocês sobre ramificações, tá? Nós podemos ter também cadeia aromática, o que significa ser aromático. Aromático é a particularidade dos compostos cíclicos, tá? São cadeias fechadas que possuem uma certa série de regras para se tornar aromáticas. Em toda a sua maioria são compostos cíclicos. Nós podemos ter aqui cadeias fechadas e não aromáticas, ou seja, como eu falei para vocês, compostos cíclicos que não possuem a série de regras para serem aromáticas. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que é ser aromático ou não, tá? Então, ó,
Quando eu digo cadeia aberta, eu posso ter alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, como eu expliquei para vocês. Cadeia aberta não significa que é totalmente linear, 100% linear. Pode haver também ramificações. Essas ramificações a gente vai ver posteriormente, tá? Aqui, ó, com relação à cadeia aromática, nós temos os compostos aromáticos, certo? Por exemplo, benzeno. O benzeno é um exemplo particular de compostos aromáticos. Nós podemos ter cadeia fechada e não aromática, que aí são os compostos puramente cíclicos não aromáticos, que são os ciclanos e os ciclenos. É uma particularidade que a gente vai ver posteriormente. Descendo mais um pouco aqui, nós podemos ter hidrocarbonetos um pouco mais detalhado, tá? Os hidrocarbonetos, eles não só existem na natureza de forma pura, tá? Nós podemos tanto sintetizá-los, como também extraí-los. Como assim extrair, professor? Simples. A extração de hidrocarboneto, ela não está lá boiando no mar, tá? Ela se encontra sim no meio marítimo, mas é em petróleo, tá? Para você obter hidrocarboneto em grandiosíssima quantidade, é necessário você fazer extração de petróleo e também a sua purificação. Por esse motivo, você tem várias aplicações de hidrocarbonetos na indústria, tá? Voltada diretamente do setor de petróleo. Então, nós podemos obter os hidrocarbonetos a partir de destilação fracionada do petróleo. O que significa essa figura aqui que vocês estão vendo? É um exemplo, é um esquema de uma torre de fracionamento. Torre de fracionamento nada mais é do que uma destilação fracionada em grande escala. Tá? Nós temos aí dois tipos de destilação. A destilação comum e a destilação fracionada. Elas diferem exatamente no aspecto de termos diferença no ponto de ebulição. Quando nós temos substâncias químicas com ponto de ebulição muito próximo uma da outra, nós vamos usar a torre de destilação fracionada. Quando nós temos uma diferença muito grande de ponto de ebulição entre substâncias químicas miscíveis, tá? Nós vamos usar a destilação comum. Nesse caso aqui, a destilação fracionada, ela vai, o nome já diz, né? Fracionar cada uma das substâncias presentes na minha mistura. Como assim? Por exemplo, aqui vai entrar petróleo bruto. Aqui vai ter uma chama, né, uma brasa, uma chama forte, que chama fornalha. Essa fornalha vai aquecer o meu petróleo bruto juntamente com gás. Vai ter um gás aqui circulando, vapor d'água circulando aqui, né? Tem uma serpentina, tá vendo? Vai haver diferença de temperatura. Por diferença de temperatura você tem já um início de separação. Por quê? Você vai ter substâncias que vão aquecer rapidamente e outras nem tão rapidamente assim, embora sejam submetidas à mesma temperatura. Nesse caso, vai subir um vapor. As substâncias que foram aquecendo mais rápido, elas vão se tornando em forma de vapor. Esse vapor vai subindo, subindo, e em cada estágio desse você tem um pouco de água, vapor de água em outra temperatura descendo, né, como se fosse uma serpentina. Uma sobe, outra desce, para haver troca de calor. Nessa troca de calor que existe, você tem o condensamento desse vapor que está subindo. Esse vapor que sobe, chega nesse primeiro estágio, condensa, você tem a primeira etapa da fração. Você tem a primeira fração purificada. E assim as outras que não forem ainda destiladas vão subindo e vão encontrando também diferença de temperatura e vão condensando. Cada vez que você condensa, você purifica uma substância aí. Então, quanto mais volátil o meu componente é, mais próximo ao topo da coluna ela é obtida. Mas isso é uma particularidade, eu não quero focar muito nessa questão aqui com vocês. Nós temos aqui o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? Uma comparação entre os gases líquidos e sólidos, e nós temos aqui o número de carbono na molécula. Quanto mais carbono eu tenho, mais difícil é de sair, né, da fase líquida para a fase gasosa no hidrocarboneto. Então, quanto mais números de carbono eu tenho na minha molécula, mais difícil é de alcançar o ponto de ebulição. O ponto de ebulição vai ser muito alto, tá? Nós temos aqui, com relação ao petróleo, ainda as frações, né, obtidas na torre de destilação. E aí nós temos gás residual, combustível, né, o gás combustível que a gente usa nos carros da gente.
Aí nós temos a primeira, são de 1 a 2 carbonos. Nós temos o gás liquefeito de petróleo, GLP, que é aquele gás de cozinha, né, que você usa aí, que sua mãe usa para cozinhar. São 3 a 4 carbonos, e aí ele tem uma temperatura de ebulição próxima de 40 graus Celsius. A gasolina é um hidrocarboneto também. Querosene, que é muito usado em combustível de aviões. Gasóleo leve, gasóleo pesado. Gasóleo é justamente a mistura de petróleo com gás, tá? E temos aí os resíduos, que aí vai ser usado para piche, asfalto, impermeabilizantes e tal, que é o chamado coque, né? Nós temos agora, de fato, a nomenclatura para hidrocarbonetos. O que significa dizer nomenclatura? Significa dizer que aquele certo átomo, a molécula, quer dizer, ela vai ter um nome específico, tá? Mas se formos dar nome a todas as moléculas de forma desordenada, vai virar uma bagunça. E a química não é bagunça, a química é uma ciência séria. E por esse motivo, os químicos do mundo inteiro formaram a IUPAC. A IUPAC é uma organização mundial que regulamenta todas as funções químicas e também dos químicos. A IUPAC ela vai dizer para a gente qual é o melhor método para se ensinar a química e qual é o melhor método para se pesquisar ou até mesmo para investigar um certo fenômeno químico, tá? A IUPAC ela determinou que os hidrocarbonetos seriam denominados de uma seguinte maneira. Na verdade, não só os hidrocarbonetos, como também qualquer outra substância química que viesse a existir. Então, para os hidrocarbonetos em específico, nós temos os nomes alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos, tá? Mas, como assim? Como eu vou dar nome a todo esse trambolho aí de nome químico? Simples. Eu vou separar primeiro em cadeia aberta e cadeia fechada. Tá? Separa o que é cadeia aberta do que é cadeia fechada. E aí você passa agora a dar nomes. Todas as vezes que eu dizer cadeia aberta, você vai entender como alcano, alceno, alcino e alcadieno. Cadeia fechada, ciclano, cicleno. E também os compostos aromáticos. Tá? Então nós temos aqui, para alcano, o al separa do cano. Tá? A forma mais lúdica de ensinar aqui para vocês. An significa que é só ligações simples. Em, ligações duplas. In, ligação tripla. Dien, duas ligações duplas. Isso é para cadeias abertas. Tá? A mesma coisa aqui para cadeias fechadas. Ciclano. O an significa ligações simples entre cada carbono. Em, ligação dupla, meus carbonos. Tá? Mas professor, pode ser carbono e hidrogênio ligação simples? Na verdade, sempre vai ser ligação simples entre carbono e hidrogênio. O hidrogênio só suporta compartilhar um único elétron. Já no caso carbono-carbono, nós temos aí compartilhamento de 4 elétrons. Dependendo da minha situação, eu posso ter 2 elétrons compartilhados, 3 elétrons compartilhados, certo? Entre os carbonos. Então por isso que é simples, dupla e tripla, certo? Passando aqui, ó, nós temos agora as características, né, formais de cada composto citado. Então nós temos aqui, ó, a primeira tabela disponível. Subgrupo, nós temos alcanos ou parafinas, alcenos, alquenos ou olefinas, alcinos ou alquinos. Então, ó, fórmula geral para você reconhecer um alcano, tá? De forma simples. CnH2n mais 2. Isso eu provei para vocês em sala de aula de como obter a fórmula geral para saber se é de fato um alcano ou não. Por quê? Quando eu incremento uma ligação, eu estou cortando hidrogênios. Perceba, ó, é a mesma aqui, ó. Perceba, são 4 carbonos aqui, certo? São 4 carbonos aqui. Mas se eu botar uma dupla ligação aqui, eu vou ter que cortar 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, eu retiro 2 daqui da fórmula e fica CnH2n. Se aqui era CnH2n mais 2, agora fica CnH2n, porque esse mais 2 aqui foi cortado devido à presença da dupla ligação, e por ter dupla ligação, tem que eliminar 2 hidrogênios da fórmula. Tá? Então já fica fácil de entender aqui. Mas não se apeguem muito a isso, certo? Vocês vão ter todo o tempo do mundo, que eu vou explicar também futuramente mais profundo isso aqui. E aqui, ó, noções de nomenclatura e o PAC.
para compostos orgânicos. A nomenclatura dos compostos orgânicos ela vai seguir regras elaboradas pela IUPAC. Tá? Essa IUPAC ela determinou regras para a gente. Essas regras são prefixo, infixo, sufixo. O nome já diz, prefixo é o que vem antes, infixo no meio do nome e sufixo no final do nome do hidrocarboneto. Então, ó, quais são os prefixos mais comuns que possuímos? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec. Cada um desse nome que eu citei para vocês vai referir ao número de carbonos existente na minha molécula orgânica. Se eu tenho um único carbono, eu vou ter o nome prefixo met. Se eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et. 3, prop e por aí vai. Tá certo? Você vai seguir a sequência. Professor, a gente tem que decorar isso daqui? Não, jovem mancebo. Se preocupe apenas a pegar os principais, porque se você decorar os 6 principais, o resto vai meio que intuitivo. Não precisa se preocupar em decorar todos esses 20 aqui não. Claro, conforme você vai pegando prática, automaticamente vai entrando na sua mente e você vai ficando mais prático em resolver exercícios. Você não vai esquecer. Tá? Então, ó, com relação aos infixos, quais são eles? É aquele infixo, é aquele nome que vai no meio. Temos aqui an, em, in. O an significa dizer que é ligações simples. Em, ligação dupla e in, ligação tripla. Jovem mancebo, vamos parar por aqui, tá? Porque senão vai ficar muito extenso e vocês não vão entender o que eu quero passar para vocês, tá? Olá pessoal, como vocês viram, a aula de hoje foi um pouco mais informativa, mais cansativa de se estudar, mas é um assunto simples, repetitivo, não tem o que perder. Você só vai ler, né, pegar o livro de vocês da escola, aplicar ao que foi falado aqui, acompanhar minha aula com o livro. Não deixem de pegar o livro para estudar. Minha aula não substitui o estudo com o livro. PDF nenhum substitui o estudo com o livro. Peguem o livro em mãos e acompanhem a minha aula com o livro, tá certo? Fique com Deus, até a próxima.